Eu, Antônio Indrice, morador de Doutor Camargo, moro no lote 318, estrada perto de Galinha, situado na cabeceira da água Itatininga. O papai é descendente de austríaco, ele foi migrante, mudou para a Argentina, meus avós vieram da Áustria, né? E da Argentina vieram para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul foram para o estado de São Paulo, e de lá nós viemos para cá. O motivo que trouxe a gente para Doutor Camargo, a gente morava no estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, mais precisamente em Mirassol. A gente na época tinha 14 anos, e nós éramos uma família de 4 irmãos e 2 irmãs. Então nós éramos em 6, papai e mamãe. A nossa moradia lá, nós tínhamos lá 2 alqueires de chão, era muito pequeno para nós, estava crescendo. Aí o papai resolveu vir para o Paraná. E viemos assim quase que meio sem destino, sabendo que nós vinhamos para o Paraná. Paramos em Paissandu, moramos em Paissandu 1 ano, e depois viemos para Doutor Camargo. Mas na chegada nossa em Doutor Camargo, a gente não era nada, Camargo era mata virgem. A gente passava na estrada, tinha apenas uma placa registrando: aqui vai ser Doutor Camargo, cidade de Doutor Camargo. No mesmo ano, que a gente saiu de lá em 52, no mesmo ano começaram então a lotear Doutor Camargo. E nós adquirimos aqui um lote de 14 alqueires e viemos abrir. E eu e meus irmãos, arrumamos mais uns companheiros, mas aqui ainda não tinha nem estrada. Nós precisamos entrar para Orizona, descer para um careador de uma roça aqui que faz fundo com o Rio Bandeirante. Passamos por uma pinguela trazendo o nosso material. Machado, uma lona para fazer o rancho, né? E acampamos aí. Isso foi no mês de abril. Ficamos maio, junho, para derrubar o mato, até eu pegar um pedaço de julho. Nesse meio de tempo, foi, não sei, de 4 ou 5 de maio, deu uma geada, né? Nós estávamos acampados aí, deu uma geada. Terminando a derrubada, começamos a fazer a nossa casa. Fizemos uma casa simples, uma casa de madeira, onde o alicerce de toco, cortamos troncos, e plantamos no chão e fizemos uma casa em cima daqueles troncos. Até hoje tem muitas casas por aí, né? E mudamos para cá em 29 de agosto. Buscamos a mamãe, e uma irmã tinha ficado no Paissandu. Só veio os homens aqui para o mato, para derrubar o mato. E elas ficaram lá. E a gente ia para lá uma vez por mês, para ver como que estava lá, né? Uma vez ia eu, outra vez ia um irmão, outra vez ia outro irmão. E era dificultoso aquele tempo, porque só tinha um ônibus que transitava na estrada aí. E a gente tinha que pegar carona no caminhão de tora. O alimento naturalmente, era o arroz e o feijão, né? E como a gente morava longe de lá da cidade, naqueles tempos eu costumava comprar charque, sabe? A gente chegava naqueles armazéns e falava jabá, né? Então o papai comprava logo aí 15 quilos, 20 quilos, e a gente passava assim. Arroz, feijão, polenta, milho moído, né? Canjiquinha, porque tinha época que chovia muito, não conseguia. Isso tudo no primeiro ano, né? Até interessante, porque nós acabamos a derrubada e chovia demais e não tinha como queimar a roça. E a gente ficava apreensivo, o tempo estava passando, né? O tempo de planta e nada.
Passou 15 dias, resolvemos botar fogo na roça. Um achava que podia, outro que não podia. Mas então queimamos a roça. Por sorte, né? Foi mais ou menos a queimada. E arrumamos um companheiro para ajudar a covilhar o café. Meus irmãos alinhou, fez o alinhamento do café e arrumamos o gato, né? O gato, não sei se você sabe, é uma pessoa que ele junta lá um monte de gente dele e ele vem, faz o serviço. Tudo que a gente precisa conversar com aquele povo que a gente vê os empregados ruins, a gente vai conversar com o gato. Fala, o serviço aí não está bom e tal, né? E depois fizemos a planta do café. Mas a planta do café nossa não deu certo. A gente viemos para cá para fazer a derrubada e encomendamos o café em Paysandu. Paysandu já tinha um lote lá que tinha café. O papai foi lá e pediu para o companheiro lá, falou, você colhe o café teu aí? Isso no mês de maio, já estava maduro o café. Antes que é perigoso dar uma geada aí, né? Isso foi no começo de junho, que nós depois viemos para o mato e o homem ficou lá. Você cata o café, bota de secada na sombra e o homem se comprometeu. Mas, menina do céu, ele catou o café, mas ele catou depois da geada. Chegamos aqui, plantamos o café, não nasceu nada. Em 1952, quando chegou maio de 1953, de 53 para 54, nós buscamos café lá em Arizona e plantamos, aí nasceu bem. Em 55 deu uma geada que daí matou tudo, né? Matou até o toco. Foi outro serviço perdido. E nós plantando milho e plantando feijão. Mas você falou das dificuldades, né? A primeira planta de milho que nós fizemos, colhemos 40 caros de milho. Fizemos uma zarapuca de palmito trançado, que tinha muito, né? Enchemos aquelas gôndolas de arapucas cheias de milho. Mas depois não tinha para quem vender. Acabou baixando, apodreceu tudo. O feijão nós plantamos, colhemos 700 ou 800 sacos de feijão, tudo tirado, arrancado no meio daquele milho e na unha, e batido cambão, né? Batido no pau, né? Agasalheiro, e depois também não vendemos para ninguém. Perdeu tudo. No segundo ano, tornamos a plantar o milho e o feijão. Fizemos a colheita de milho, ainda me lembro como se fosse hoje, foi vendido 980 sacos de milho. A gente foi na última viagem, num caminhãozinho forte que levava 100 sacos cada vez, daqui para o Maringá. A batedeira, veio uma batedeira, não tem proporção de gente, aquela batedeira aqueles tempos era uma batedeira penha em cima de um caminhão, né? Não me recordo o nome do senhor que veio do Maringá. Quando recebemos lá e viemos embora, o papai comprou uma calça para cada um de serviço, para costurar ainda, né? Mamãe costurava calça de serviço, um sapatão para cada um de nós homens, umas roupinhas para minhas irmãs e para a mãe, um saco de farinha de 70 quilos, aquele tempo vinha do Uruguai, estava escrito, né? Do Uruguai, 70 quilos. Um saco de arroz e umas bagatelas lá que a gente não lembra, né? Açúcar, né? Umas coisinhas assim. E viemos embora sem dinheiro, sem nada também. Foi só isso. Tudo que eu quero aquele serviço para isso daí. E daí para cá que foi melhorando, sabe? Já o feijão depois, já a gente deixou de vender muito barato, mas já sobrava alguma coisinha. E o milho já foi melhorando, já, né? Parecendo mais... vendia, já sobrava mais dinheiro.
Só que, por outro lado, tinha fartura. Galinha, porcos, aquilo tinha, desde o segundo ano para frente, já tinha demais, né? Muita fartura. O gordo, galinha, ovos. E o que se plantava na roça não tinha veneno, o que se plantava produzia. Olha, dentro ainda de quando nós fizemos aí o primeiro ano de entrada aí, nós cortávamos o mato aqui, na cabeceira da água Itatinga. Na água Curi, do outro lado da estrada Pé de Galinha, o Valmor Cavalieri, ele ainda mora na cidade aqui, não sei se vocês conhecem ele, né? Ele também cortava o mato do outro lado da estrada. Bem em frente ao lote 318 e 319, também tinha uma derrubada. Chamava João Papille, e bem em frente o Chico Ruiz. E tinha outra derrubada lá na cabeceira, bem lá no entroncamento, lá em cima, no Pé de Galinha mesmo, né? Também lá que era o Chico Ruiz, esse de baixo era o Antônio Ruiz, eles eram dois irmãos. E aqui o Antônio Ruiz tinha a família dele, a gente conhecia, a gente se encontrava aos domingos, os Cavalieri e os Ruiz, e os Papilla, né? Aos domingos um ia na casa do outro, era assim. Mas nesse tempo também começaram a abrir Camargo, assim que nós abria lá, começaram a abrir a praça aqui em cima. Foi derrubado primeiramente aquela parte da praça, depois foi derrubado esse quarteirão da igreja, e daí começaram a cortar, derrubar toda essa parte velha da cidade, que era da parte a última rua lá que vai do mutirão lá, do Trão Porco, lá parece, né? Até sair do Atuba e até aqui no Joaquim Vitor. Essa daqui foi a parte velha do Dr. Camargo, foi a parte derrubada. Daí para baixo era tudo mato. Olha, a primeira festa de Dr. Camargo foi em 55, que já festa de igreja. Mas tinha muita pouca gente ainda na época, mesmo em 55, podia ter aqui umas 80, 90 famílias, já é para 85, né? Então foi programada a festa que era para modo de fazer igreja. E antes só tinha a igreja, era um cômodozinho, né? Pequenininho, um barracãozinho bem pequenininho. A gente já lembra que veio eu, 4 irmãos, e nós viemos na festa no dia, apesar de ser padroeiro ser em junho, por causa da chuva, a festa aconteceu em agosto, dia 12 de agosto. E dia 12 de agosto foi o dia da geada. A gente veio para a festa, a mata estava pingando. Quando voltemos 10 horas, a mata já não pingava mais, por causa do frio. Mas o interessante é que aqui na festa tinha um pessoal que foi ficando por último, umas 60 pessoas veio, mais ou menos. Eu me lembro do Domingo Fante, Pedro Catabriga, o Ortega, né, o Salvador Ortega, e eu, meus irmãos, e mais alguns companheiros que estavam ali, abriram lá uma dúzia e pouco de cerveja. Aquilo estava gelado, não precisava nem de geladeira, apesar que não tinha mesmo geladeira, né? Estava gelado. Ó, de festa que eu me recordo era essa, né? Só festa de igreja, não tinha mais outras festas. Outros divertimentos assim. A primeira missa, no caso aqui do Dr. Camargo, que ele celebrou foi Mateus Ruiz. A gente foi participar da missa lá na Água do Curi, na casa do Francisco, do Antônio Ruiz, né? Ele tinha também, que eu me recordo, 2 filhas e 2 filhos. José, o Francisco Ruiz, José Ruiz, Carme e Dolores. Então ele tinha um tio que era padre, acho que vinha de Campinas, ou de outra região, e celebrava a missa e eles vieram convidar a gente. O tio está aí e vai rezar a missa, né?
Então foi a primeira missa de Camargo que eu participei. E ele, durante uma semana, daí no outro ano tornava a voltar e a gente ia participar da missa lá. Agora aqui em Dr. Camargo, a primeira missa foi numa casa de um senhor que tomava conta para a companhia aqui, né? Ele era corretor das datas ainda e tal, né? E ele se chamava José Amado. Ele residia aí na casa, hoje faz a praça, aí tem uma lojinha agora aí perto de uma barbearia ali. Tem barbearia do Adão, tem uma lojinha aí. E estenderam uma lona no correio do telhado da casa lá, e ali foi a primeira missa aqui em Camargo, foi ali. E depois, em seguida, num barracão de Margarida, que é do seu Salvador Ortega. Salvador cedia então uma parte para celebrar as missas. Isso foi todo o ano de 53, começo de 54. Né? Já no meio de 54 para frente já tinha o barracãozinho aqui perto aí, né? 55 para frente foi feita a primeira igrejinha aí. Fazendo aquelas campanhas, né? O povo doava umas tábuas, doava isso, doava aquilo e mais dinheirinho da festa para construir a igreja. 55 para frente. Curioso a dificuldade, porque naquele tempo não tinha o cemitério, né? Onde sepultar se alguma pessoa falecesse. No caso aqui apareceu 2 pessoas. E quem fez o caixão para essas pessoas, o meu irmão fez o caixão. E tinha que levar em Ivatuba. Ou Ivatuba ou em Arizona, o lugar mais perto. E numa tarde, faleceu uma criança. Meu irmão fez o caixão, já era bem de tarde, veio um senhor ele chamava Manuel. E levamos essa pessoa em Ivatuba. Mas não tinha estrada, essa estrada ali ainda não tinha estrada aí para aqui, para Ivatuba. E nós fomos atalhando aqui, ele sabia o caminho, né? Passamos ali, eu lembro muito que ele falava de Fazenda Sapata. Saímos lá naquela Fazenda Sapata e de lá é que a gente foi, chegamos no cemitério lá, era já noite. A gente conta hoje, o pessoal, meus netos, eles admiram, né? Porque não era fácil. Eu me recordo da primeira eleição em Maringá, saíram 3 candidatos aqui de Camargo. Saiu Pedro Catabriga, saiu um senhor chamado Augusto Assa e um Francisco, esse eu não recordo o sobrenome dele. Se era Francisco Rossi, era mais ou menos esse nome assim. E a gente ficou pensando, se esse pessoal, eles deveriam ter um só candidato, que podia ter posto um vereador de Dr. Camargo lá em Maringá naquela época. Já tinha eleitores que dava para ser um vereador lá em Maringá. Entraram os 3 perderam. Quanto a Camargo também, teve uma eleição em Ivatuba. Saiu 2 candidatos. O chamava Zusa Banab e o Rosalino. Os 2 foram eleitos para Dr. Camargo. E a eleição aqui em Dr. Camargo, eu me recordo, teve uma convenção, fui até aí na Casa da Cultura. Já existia a Casa da Cultura aí. Era um antigo cinema ali. E na convenção, a gente estava presente e o Rosalino ganhou. Mas quando saiu as candidaturas, o Banac também se candidatou. Fizeram uma convenção para ser um candidato, no fim foi os 2 candidatos. E o Banac ganhou a eleição. O Banac, portanto, foi o primeiro prefeito aqui em Dr. Camargo. Se não me falha a memória, foi em 64. Então a gente gostaria muito de agradecer a colaboração do senhor, de estar testemunhando o que o senhor viveu nesse passado, para que os nossos jovens tenham contato com essa memória. Obrigado, senhor Antônio, por ter vindo aqui e dar o seu testemunho. E eu que agradeço. A gente é acanhado, a gente não sabe falar, mas aquilo que a gente se recorda,
daquele primeiro e segundo ano a gente expôs, né?